pessoal! Nesse vídeo eu quero abordar um pouco sobre flexibilidade, falando que é muito mais do que uma habilidade ou competência. Ela é uma virtude que define inclusive um estilo de vida. Fala sobre como as pessoas se adaptam melhor às pressões do seu meio. E aí, quando a gente fala de uma mentalidade flexível, a gente fala de uma mentalidade mais aberta, uma maior probabilidade a lidar com as mudanças que acontecem externamente e também serem disponíveis para uma mudança interna, uma mudança de comportamento, de estilo de vida, muitas vezes de visões de mundo. Como resultado dessa mentalidade mais flexível, a gente pode citar uma melhor qualidade de vida e a capacidade de enfrentar situações difíceis. O assunto que nós vamos falar um pouquinho aqui, eu retirei todo desse livro, A Arte de Ser Flexível, de Walter Rizzo. Ele é um psicólogo, e esse assunto me chamou a atenção justamente porque eu falo um pouquinho nos episódios do meu podcast e aqui também nos vídeos do YouTube. Inclusive, se você ainda não segue, o meu podcast está disponível no Spotify, chama Doses de Autoconhecimento. E eu falo um pouquinho sobre como eu fui percebendo características de uma inflexibilidade no meu funcionamento, no meu modo de funcionar. E isso veio, essa clareza, através do autoconhecimento. E aí eu sempre falo e encorajo muito sobre autoconhecimento aqui. Por quê? Porque você só pode mudar algo que você sabe que tem. Você só consegue mudar algo se você reconhece que tem aquilo. Então, o autoconhecimento é o ponto de partida, é o primeiro ponto realmente para uma mudança. Mas ele sozinho não é tudo que a gente precisa para a mudança, porque depois que eu tenho clareza, eu preciso decidir o que fazer em relação a isso na prática para que essa mudança aconteça. Então, eu comecei a buscar alguns materiais que pudessem me ajudar a ter cada vez mais clareza e do caminho também, como desenvolver uma mentalidade mais flexível. E aí eu vou falar aqui um pouquinho sobre os 3 tipos de mentalidade. A primeira delas é a mentalidade rígida. Quais são as características desse tipo de mentalidade? Tem maior propensão a gerar sofrimento, como por exemplo transtornos emocionais e psicológicos, como também pode afetar negativamente o ambiente que essa pessoa vive. Então, de alguma forma, tem uma interferência ali nas relações dessa pessoa, seja no trabalho, seja na família, amigos mais próximos. Para pessoas que têm uma mentalidade mais rígida, o riso, por exemplo, o humor é muito perigoso. São pessoas que não são abertas a utilizar o humor como recurso, até inclusive para trazer mais leveza para sua vida, para melhorar a sua qualidade de vida. Às vezes elas rejeitam completamente qualquer tipo de humor ali, seja no trabalho, seja nas suas relações, às vezes até consigo mesmo, para deixar o ambiente mais leve. Para essas pessoas com mentalidade rígida é muito mais difícil abrir espaço para o humor. Geralmente tem traços perfeccionistas, ou seja, tem uma angústia por saber que essa pessoa vai falhar, que vai falhar em algum momento, que vai ser falível em algum momento. E isso desencadeia uma dificuldade de tomar decisões, geralmente fica imobilizado ali, fica parado ou se sente assim meio preso quando imprevistos acontecem, demoram a pensar em alguma solução ali de imediato. Podem ter também uma dificuldade na resolução de problemas, que está bem ligado à tomada de decisão que eu falei agora anteriormente. Elas veem o mundo somente por uma ótica, então elas já têm uma opinião formada e não têm uma abertura para a contribuição de outras opiniões ou de ver de outras, através de outras perspectivas, ou uma postura de buscar outras alternativas para resolver esse problema. Então, por isso que às vezes fica um pouquinho mais difícil enxergar outras alternativas de solução. Também pode existir um medo recorrente de cometer erros e um medo pela mudança, um medo da mudança, seja ela externa ou internamente. Por quê? Porque já está acostumado a um padrão rígido e é muito difícil pensar disso mudar. É tanto que uma das
frases que pessoas que têm uma mentalidade mais rígida costumam falar é melhor o ruim conhecido do que o bom desconhecido. Ou seja, eu já tenho um padrão e não estou aberta a mudar esse padrão, seja ele um padrão de pensamento, um padrão de comportamento, um padrão de tomada de decisão, de escolhas, de linguagem, de comunicação. Então, geralmente é muito comum. Quando eu vou falando sobre esses aspectos, tem outras coisas assim que podem também estar ligadas a essa mentalidade rígida, como por exemplo, uma baixa autoeficácia. O que isso significa? Essas pessoas com a mentalidade mais rígida, elas podem sentir dificuldade de acreditar em si mesmas para fazer algo, serem capazes, olhar para si mesmo como pessoas capazes de superar desafios, aceitar novos desafios, passar por situações que são um pouco mais desafiadoras, fazer uma nova atividade que nunca fizeram antes. Então, por isso o nível de baixa autoeficácia, elas sentem essa dificuldade, sentem que talvez não serão capazes de enfrentar o novo que vem por aí. Também pode estar ligado a essa mentalidade uma baixa tolerância à frustração, ou seja, quando acontece algo que frustra essa pessoa, pode ser que ela tenha reações assim muito extremas, como por exemplo explosões de raiva, não querer mais fazer o planejamento andar, não querer mais fazer uma atividade. Por exemplo, se torce para um time, por exemplo, e esse time recorrentemente vem perdendo, isso afeta muito essa pessoa num nível que talvez ela possa até falar em sua comunicação assim: nunca mais vou assistir os jogos do meu time, nunca mais esse time vai contar com o meu apoio, no sentido assim de uma baixa tolerância à frustração mesmo, uma dificuldade de lidar com aquilo que não sai conforme o planejado, conforme o esperado. Puxa por não ter o controle total das coisas, geralmente são pessoas que exercem um pouco mais esse controle sobre coisas externas e também nos seus relacionamentos, talvez, são possibilidades aqui que eu tô abordando. E também, geralmente tem uma frase assim: eu sempre fiz assim, ou seja, não estou aberto a opiniões para melhorar esse processo, melhorar essa atividade ou melhorar até o meu próprio comportamento, adotar uma outra postura. Por quê? Porque eu sempre fiz assim. Então, não existe essa possibilidade de ouvir uma outra alternativa. O segundo tipo de mentalidade é a mentalidade líquida. E aí, pelo nome, você já pode imaginar que é algo assim que não tem forma. É algo que vai se adaptando conforme vai chegando as informações, mas que não existe assim uma postura proativa de buscar entender se aquilo realmente é verdade, se faz sentido, só adotam, sem ter filtro. Aí já é um outro extremo, né? Já tô falando de um outro tipo de mentalidade que não toma partido de nada, que não adota alternativas contraditórias para ver se aquilo realmente vai fazer sentido, se aquela opinião é real ou não, se adequa ao seu contexto ou não, porque pode ser até real, mas não se adequar ao contexto que aquela pessoa vive. Ela só aceita, sem compreender a opinião, a situação, como foi que a situação aconteceu. É uma mentalidade indefinida e mais apática, que não reconhece a si mesmo. Então são pessoas que talvez ainda não entraram nesse processo de autoconhecimento para entender qual é o seu padrão de funcionamento, a sua própria personalidade. E aí, quando eu falo assim, não é sobre termos muito técnicos ou entender exatamente como a psicologia nomeia esses aspectos. Não, é um conhecimento sobre si mesmo, saber o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os meus limites, o que eu aceito, o que eu não aceito, quais são os meus valores pessoais. Pessoas que têm uma mentalidade líquida, elas não têm esse próprio autoconhecimento e essa postura de defender aquilo que é seu. Elas simplesmente vão aceitando aquilo que os outros vão jogando para elas e vão se adaptando, sendo maleáveis nesse sentido. Uma pessoa que talvez se deixa levar assim pela maré e evita qualquer responsabilidade por suas decisões. Esse é o ponto mais crítico, é que não assume a responsabilidade pela própria vida nesse sentido, tá sempre culpabilizando, responsabilizando outras pessoas, ao invés de assumir a própria responsabilidade. O
terceiro tipo de mentalidade, que é a que eu quero abordar um pouquinho mais aqui, é a mentalidade flexível. Essa mentalidade é a mentalidade que se abre para novas experiências. É um estilo de mentalidade que é mais otimista, no sentido assim, de ter a porta entreaberta, vamos dizer assim. Não é a porta aberta, como uma mentalidade líquida, mas também não é uma porta fechada, como uma mentalidade rígida. Ela deixa entreaberta, ou seja, ela pelo menos ouve a opinião de quem é diferente de si. Ela não tem medo de opiniões diferentes, acho que esse é o ponto principal. Ela está disposta a ouvir quem é diferente dela, quem pensa diferente, quem não concorda com ela, porque isso não a atinge de uma forma profunda. Também são capazes de duvidar de si mesmos sem entrar em crise, ou seja, de fazer uma autoavaliação, perceber onde errou, onde pode melhorar, receber feedback, procurar de forma ativa feedbacks a respeito de si mesmos, seja no ambiente de trabalho, sobre o seu próprio trabalho, sobre o seu comportamento, sobre os seus resultados, ou seja no ambiente, por exemplo, familiar, como tem sido nos seus papéis familiares, como ela tem desempenhado, o que ela pode melhorar. São pessoas que não têm esse receio de ouvir esses feedbacks, de duvidar de si mesma. Às vezes, entendem também que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Difere lá da mentalidade rígida, porque lá existe uma tendência ao perfeccionismo. E nesse caso aqui não. Entende que o erro pode acontecer e que o erro faz parte do processo de aprendizagem e que ele pode ser utilizado, inclusive, para melhorar o processo. Eu falo muito sobre isso aqui na minha empresa. Nós sabemos que o erro vai acontecer e, claro, nós vamos fazer o melhor que nós podemos com muita excelência para que isso não aconteça, mas se ele acontecer, sempre existe um aprendizado que ele traz e eu preciso lidar com isso de uma maneira mais rápida, sem tanto sofrimento. Então isso vai sendo assim um trabalho, vai sendo realmente assim uma construção. Ter essa perspectiva a respeito do erro, principalmente se você identifica que tem alguns traços aí do perfeccionismo no seu modo de funcionar. Apesar da resistência e dos obstáculos que a vida pode trazer, essas pessoas com mentalidade flexível acreditam que podem se reinventar e fluir com os eventos da vida sem machucar os outros ou até a si mesmos. Os eventos da vida acontecem, mas ela consegue ter um filtro de que aquilo não precisa interferir tanto assim, talvez nas minhas relações, na minha crença de quem eu sou, mas eu posso ir lidando com isso e me reinventando, descobrindo novas possibilidades a respeito de mim mesmo, a respeito do contexto que eu estou vivendo. Seu cartão de apresentação é a criatividade. Por isso, estudar sobre esse assunto me chamou mais atenção. Eu percebi em mim mesmo, falando da minha atuação profissional, uma necessidade de desenvolver essa habilidade de criatividade. E eu descobri o quanto isso está ligado ao estilo de mentalidade que eu tinha. Isso me foi fazendo querer desenvolver cada vez mais essa mentalidade flexível, visando a minha qualidade de vida, dos meus relacionamentos e também no meu trabalho. Os erros são parte natural do processo de aprendizagem, entendem que não podem ter tudo sobre o seu controle, então começam a entender até onde vai o controle, até onde eu consigo ter controle, daquilo que eu não consigo ter controle, então eu preciso trabalhar uma postura de aceitação, de que eu faço o melhor que eu posso nas condições que eu tenho e aquilo que foge do meu controle realmente não dá para colocar tanta energia assim, porque pode ser que acabe trazendo mais sofrimento para mim. Escutar pessoas com opiniões diferentes e também utilizam o riso e o humor como parte dos seus recursos ali para tornar uma vida mais leve. E aí, para finalizar esse vídeo, eu quero te convidar a fazer um exercício. Se você tiver um balão na sua casa, vai ser importante, ele vai ser um recurso que a gente vai utilizar como um medidor do quanto você tem essa mentalidade de flexibilidade hoje ou quanto você vai precisar trabalhar esse aspecto na tua vida. Se não tiver o balão, não tem problema, você pode utilizar outra forma aí de ir medindo o quanto algumas situações podem te afetar ou não. Eu vou ler algumas situações e se essas situações que eu vou lendo te afetarem muito, no sentido de mexerem muito com você, com as suas emoções, você sente que te afeta.
Se te afetarem em uma intensidade maior, você vai dar um sopro no balão bem grande. Se te afetar pouco, então você vai dar um sopro no balão bem pouquinho. Se não te afetar, não precisa soprar. E aí você vai segurando, cada vez que você soprar, você vai segurando, porque aí o balão vai te mostrar esse medidor. Primeira situação para você avaliar o quanto te afeta ou não. Quando você acorda atrasado, será que isso te afeta em uma intensidade maior ou menor ou não te afeta? Quando alguém estaciona na sua vaga favorita, mesmo que você não tenha uma vaga lá com o seu nome no seu ambiente de trabalho, mas se talvez você tenha um padrão de querer estacionar sempre nos mesmos lugares por se sentir mais seguro, quando alguém estaciona nesse lugar, será que isso te afeta ou não? Qual a intensidade, que isso te afeta talvez? Terceira situação, quando alguém não entrega a sua parte do projeto conforme o combinado, lá no ambiente de trabalho. Se isso te afeta e mexe muito com você, então assopra bem o balão. Se não, se afeta menos, sopra menos. Pessoas lentas, ou até pessoas mais lentas do que você, é uma outra situação. Se te afeta muito, sopra muito. Se te afeta pouco, sopra pouco. Se não te afeta, não, sopra balão. Pessoas aceleradas, muito mais aceleradas do que você, do que o seu funcionamento. Isso te afeta e te incomoda de alguma forma? Quando o celular acaba a bateria e você esqueceu o carregador, num primeiro momento, isso te afeta muito? Ou você já consegue buscar outro recurso, pedir emprestado para alguém, no trabalho, por exemplo? Outra situação, muito barulho quando você precisa de concentração. Isso te afeta muito, pouco ou não te afeta? Continua medindo aí no seu balão. Quando algo não sai conforme o seu planejamento, isso te afeta? Se sim, qual a intensidade? E última situação, quando você precisa improvisar em uma reunião, o quanto isso te afeta ou não. Se você fez essa dinâmica com o balão principalmente, e o balão ficou muito grande, ou até em alguns casos pode ter estourado, dependendo do tamanho do balão, isso é mais para te trazer consciência a respeito de talvez o quanto você precisa trabalhar essa mentalidade mais flexível. Quanto maior o balão, ou até se ele estourou, ou se você fez só anotando o quanto te afeta ou não essas situações, a intensidade que te afeta ou não, isso vai ser um feedback para você do quanto você precisa talvez desenvolver mais essa mentalidade flexível, visando a sua qualidade de vida, a qualidade dos seus relacionamentos, a qualidade até do seu emocional mesmo, da sua saúde mental, sua saúde emocional. Trabalhar essa flexibilidade pode trazer todos esses ganhos. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para o teu autoconhecimento, mas principalmente para despertar em você esse desejo por se desenvolver pessoalmente e profissionalmente também. Com certeza, trabalhar esses aspectos vão trazer todos esses ganhos para você em muitas áreas, nos seus muitos papéis. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, seu comentário. Eu vou adorar saber o seu feedback para que eu continue produzindo conteúdos cada vez mais assertivos e úteis para o teu dia a dia por aqui.